Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu gostaria de comentar aqui nesse vídeo, de maneira breve, uma reflexão sobre o que a gente pode tirar sobre o que aconteceu com a serventia de Itapemirim, no Espírito Santo. Como todo mundo deve estar sabendo, na última quarta-feira, dia 4 de abril, teve um incêndio lá que queimou 90% do acervo, né? E a polícia entende que isso foi uma forma de encobrir, né, investigações que estavam ocorrendo com algumas pessoas, né? E eu gostaria de fazer uma reflexão sobre proteção de dados e segurança da informação aqui com vocês. Mas antes, né, em solidariedade à Serventia de Itapemirim, eu gostaria de divulgar nesse post a campanha que as associações de classe capixabas, né, estão fazendo para coletar fundos para a reconstrução do cartório. Então, aqui embaixo nesse vídeo, vocês têm o Pix do cartório, né? E vocês notem que essa solidariedade ela vai muito além do titular da serventia, dos colaboradores. Imaginem quantas pessoas, quantas famílias, quantos cidadãos não são afetados pela falta quase completa de um acervo, né? E também, não só do acervo, mas da própria disponibilidade dos serviços ali para registrar, enfim, todos os atos mais importantes da vida civil de uma pessoa, né? Então, vocês têm a chave Pix ali embaixo, eu recomendo fortemente que todo mundo ajude como pode. Mas agora partimos para a nossa reflexão. Eu acho que todo mundo aqui deve lembrar que desde 2018 nós temos o provimento 74, né, do Conselho Nacional de Justiça, e nele existe uma série de deveres referentes à conservação do acervo, né? Política de segurança da informação, firewall, proxy, antivírus, plano de continuidade, link redundante, uma série de coisas, né? E a gente pode chegar a pensar assim, mas por que isso é exigido dos cartórios, né? Sendo que tem muitas empresas que até de porte equivalente ou maior que não têm esse nível de segurança, né? Antes de responder essa pergunta, ou melhor, para responder essa pergunta, eu gostaria de abordar dois pontos aqui importantes, né, do provimento 74. O primeiro é o backup, né? Ele também é conhecido como cópia de segurança. O backup ele é previsto no artigo 3º do provimento 74 e segundo esse artigo, né, esse dispositivo deve existir um backup tanto físico quanto digital do acervo, certo? Significa que o quê? O físico é feito em mídia eletrônica, por exemplo, num HD externo, num storage, e o formato digital é o que a gente conhece como backup em nuvem, né, que também pode ser feito de uma série de formas diferentes. O detalhe que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês é que esse backup, primeiramente, ele deve ser feito todos os dias. E às vezes é muito diferente você fazer um backup mensal, um backup semanal e um backup diário, né? Por que isso é importante? Porque se eu tiver uma perda dentro de um dia, eu posso perder uma série de documentos, uma série de registros, né? Que eu não vou conseguir recuperar de novo. Né? E se da noite para o dia, como aconteceu com a serventia, eu perder todo o meu acervo, né? Eu vou ter quantos dias, né? Se eu fizer um backup semanal, quantos dias eu não vou perder de registros, né? Quantos direitos podem não ficar abalados em relação a isso. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar, que é muito importante, é que a gente não pode só confiar no direito. Aí o pessoal assim vai falar, poxa, mas isso aqui é cartório, né? Como é que eu não vou confiar? Não, não é não confiar no direito, é não só confiar no direito. Eu tenho que ver, né? Algumas coisas eu tenho que pedir uma demonstração mais profunda. Já vou explicar isso, né? Vamos supor que você tem um fornecedor, né, de tecnologia da informação que seja muito bom e ele te garante contratualmente de que ele está fazendo backup do jeito que o provimento exige, do jeito que o seu cartório precisa para ficar seguro, mas não existe um teste efetivo disso. Né? Se acontecer um incidente de segurança, né, e de fato a gente for ver lá, a hora que for precisar recuperar, não tá alguns arquivos corrompidos ou vários arquivos corrompidos. Né? Daí alguém poderia pensar assim, mas o contrato me garante, eu vou entrar então com uma ação contra esse meu fornecedor. Tudo bem, de fato, mas será que isso resolve o seu problema? Será que entrar com uma ação contra um fornecedor vai resolver o problema se você perder o acervo, por exemplo, né? Ou uma parte dele, como é mais comum acontecer?
Você acha que isso vai garantir alguma coisa, né, em face, por exemplo, de uma corregedoria? E em relação à prática dos atos, né, nós sabemos que a administração do cartório ela é feita em caráter privado, né, então o faturamento depende dos atos que são feitos ali, e disso o tabelião, o registrador, tira os seus lucros, né? E como é que isso vai continuar se eu não consigo voltar ao acervo, né? Se eu não consigo nem recuperar o banco de dados que eu já tenho, que eu preciso, né? Quanto tempo eu vou demorar para conseguir pagar minhas contas novamente? É por isso que a gente recomenda sempre nas nossas consultorias, e para todo mundo que faz nossos treinamentos, aqui tá vendo esses conteúdos aqui no Instagram, que faça testes periódicos de integridade nos backups. E o que significa isso, né? É realmente testar lá na prática, ir lá e ver por amostragem se está tudo ok. Isso não pode ser uma coisa assim, quando eu lembrar, eu faço. Não, é interessante ter uma coisa prevista. Pode ser também no contrato, pode ser num termo à parte, né? Mas essa auditoria mesmo, né? Por amostragem, você não vai conseguir ficar vendo o acervo o tempo todo para ver se está lá, né? Mas você faz por amostragem, é um teste mesmo. Não tem como a gente entrar em tantos detalhes aqui, porque é um vídeo mais curto, né? Mas a questão é a seguinte, né? Está especificado em livros, né, comentários do provimento 74. Mas eu acho que deu para pegar a ideia, né? Você vai lá e testa. Outro ponto interessante que o provimento 74 fala sobre o backup é que ele tem que ter recursos de tolerância a falhas. Quer dizer, significa que ele tem que ter uma espécie de plano B para que, se acontecer uma falha do backup, como é que eu vou resolver isso? Também não dá para entrar em detalhes aqui, mas isso nos remete a um segundo ponto que o provimento 74 aborda, e que isso realmente é pouco lembrado quando a gente vai conversar com o pessoal, né, de fornecedor de cartórios ou com os próprios delegatários, que é o plano de continuidade de negócios. Esse plano está previsto lá no artigo 2, inciso 1 do provimento 74. Ele deve conter, né, esse plano, previsões das possíveis ocorrências nocivas ao regular funcionamento dos serviços. E o que significa, né, na prática? Em linhas gerais, é listar alguns dos incidentes que são mais possíveis de acontecer, né, no acervo, e impedir a prestação de serviços. E esses incidentes eles podem ser causados por causas naturais, né, causas técnicas ou causas humanas. Então, por exemplo, a pane elétrica é uma tecnologia que falhou, invasão hacker, um incêndio criminoso, né, um furto, enchentes, né, entre outros. Então, o que a gente poderia constatar? O que vai diferenciar esse plano de um cartório para o outro? Olha, se eu estou numa região que tem muita enchente, a enchente, para mim, né, é uma coisa assim que eu posso esperar com mais probabilidade, certo? Se eu estou numa região que é perigosa e tem furtos, arrombamentos, talvez isso seja algum fator que eu devo considerar com maior probabilidade. Então, isso varia conforme a região, conforme a localização, conforme o clima e etc. Né? Então, fazendo essa lista, a serventia tem um mapa dos possíveis desastres. Isso é a palavra técnica mesmo, desastres que podem afetar a prestação de serviços. E com isso ela pode antecipar as medidas para resolver o problema se ele vier a acontecer. Pense bem, né? Se ocorresse hoje um incidente, como por exemplo um incêndio, do dia para a noite ocorresse a perda de parte do acervo ou quase todo o acervo. E eu não tenho um plano definido, né? Posso demorar horas apenas para planejar antes de começar a fazer, né? Eu vou ver para quem que eu vou, com quem que eu vou entrar em contato, que tipo de medida eu tenho que fazer, né? O passo a passo. Nesse tempo, eu posso ampliar, né, o impacto que aquele incidente tem na continuidade do negócio. Quer dizer, o negócio aqui, entre aspas, é a atividade do cartório, né? Quer dizer, se eu tenho que planejar tudo na hora sobre o impacto emocional que o evento acarreta, provavelmente eu vou demorar para fazer isso e vou demorar mais tempo para garantir o direito das pessoas, vou demorar mais tempo para voltar às atividades e voltar a ter faturamento, né? Então, muito diferente disso é se eu tiver já um plano bem desenhado, bem detalhado. Se ocorrer algum problema, que eu nunca posso prever,
né, totalmente, basta que eu pegue esse passo a passo. Eu já fiz o esforço de planejamento lá atrás, né, já fiz alguns testes para colocar em prova se esse planejamento ele realmente é eficiente ou não, e isso longe do estresse, do momento do impacto emocional, né? Aí na hora que ocorrer algum tipo de incidente, eu vou lá e pego esse passo a passo, tá ali desenhado, escrito, documentado, e eu consigo realmente fazer frente de uma maneira muito mais eficiente, né? E voltar logo às atividades, voltar logo a prestar o serviço para a população e assim por diante. Eu consigo garantir, né, uma continuidade do serviço sem interrupção ou com uma interrupção mínima, como diz o próprio artigo 7º do Provimento 74. Então, eles são tão úteis que a gente nem sabe, né, os planos de continuidade, que eles existem nas empresas, nas coisas que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem característico. Quando você vai pegar um avião para viajar, né? A aeromoça, ela sempre vai lá, ela sempre explica a mesma coisa, né? O que nós devemos fazer, por exemplo, se faltar ar. Vai cair a máscara de oxigênio, tem todo um procedimento, né? Cai a máscara, você estica o elástico, você coloca primeiro em você e depois em crianças ou outras pessoas que estejam com dificuldade. E isso tudo foi pensado. É óbvio que, imagine se as pessoas tivessem pensado antes e planejado, imagine se as pessoas tivessem que raciocinar tudo isso na hora que está faltando ar, né? Provavelmente ia ter muito mais situações ali de deterioração da saúde, até mesmo falecimento das pessoas se não tivesse esse planejamento prévio. Note que a comissária de bordo, ela fala ali uma coisa que ela decorou, aquilo está documentado, aquilo está escrito em cartilhas. Se vocês algum dia tiveram a oportunidade de reparar nisso, vocês vão ver que elas têm sempre uma cartilha e muitas vezes elas consultam antes de falar, por mais que elas falem de maneira decorada. E isso é muito importante, né? Esse planejamento. Então, a gente pode trazer isso para a realidade a qualquer negócio, né? Você vai ver, quando começa a ficar um pouco mais profissionalizado, né, um negócio ele começa a ter padrões que é o que a gente chama de compliance também, né? Não só para compliance, para qualidade, para outros setores, mas aqui nós estamos falando de segurança da informação. E é muito importante que quando a lei, os regulamentos falam em política ou plano, eles estão falando de alguma coisa escrita, né? Muita gente se confunde nesse ponto. Não adianta nada o seu fornecedor de TI falar assim, sim, nós temos a solução para voltar à sua atividade em 30 minutos, em tal minuto. Não estou dizendo que essas pessoas estão agindo de má fé. Elas podem realmente, só que será que isso garante? Será que isso te dá segurança, né? Isso te dá o passo a passo para você atuar numa situação de desastre, né? Em momentos tensos de desastre? E se aquela pessoa que realmente sabia tudo aquilo, ela acabar saindo dessa empresa por N motivos? Será que a equipe que está lá na empresa ela vai saber voltar à continuidade, voltar aos negócios, né? Vai saber esse plano de continuidade, se ficou na cabeça de alguém? Tem que exigir documentação, seja porque o cartório faz, né? Seja porque ele pede para o fornecedor fazer, ou para os seus consultores. Veja bem, se o cartório, para que existe um cartório? Não é para conservar, né, direitos, né, não é para garantir a segurança jurídica através de atos jurídicos escritos, né? Então, por que dispensar a documentação no que se refere à segurança da informação, que é um dos fundamentos para ter a conservação do acervo e, por sua vez, a segurança jurídica? Então, e agora voltamos à nossa pergunta. Por que esse nível de segurança mais alto em relação, por exemplo, a empresas que têm um porte semelhante ou até maior que os cartórios? É porque o nível de segurança deve ser proporcional ao risco e ao valor dos dados protegidos, né? É difícil até uma empresa ou até mesmo um órgão público ter concentrado um volume tão grande de informações como um cartório, né? E várias informações dessa com importância muito grande para direitos individuais, né, dos cidadãos, dos usuários do serviço ali dos cartórios que estão registrados, e também um interesse público muito grande, né, em todos os tipos de registro, em todos os tipos
de tabelionatos, notas, protestos e tudo mais. Então, existe um interesse público, existe um interesse individual, existe um volume grande de dados e muitas vezes dados sensíveis ou dados sigilosos. Então, os cartórios realmente têm um nível elevado, muito mais elevado do que a média das organizações públicas e privadas, mas isso é compatível, né? E pense na prática. Eu gostaria de ter um plano de continuidade se eu perdesse um acervo de um dia para o outro. Se um cliente meu perdesse o acervo de um dia para o outro, eu gostaria de ter feito um bom plano de continuidade. É isso que a gente realmente defende, né, que seja feito. Então, veja, pessoal, um incidente de segurança é sempre algo inesperado. Nunca sabemos quando algo vai dar errado. Então, portanto, olhem com carinho sobre essas exigências proventos 74. Eu sei que elas parecem desproporcionais, mas no fim das contas, vocês vão querer ter feito isso. É a mesma coisa que contratar um bom seguro do carro, né? Eu posso estar achando que aquilo é pesado, é desnecessário, até que eu bato o carro e eu gostaria de ter pagado cada parcela em dia. Então, essas exigências podem te ajudar nesses momentos. E, por fim, eu gostaria de dizer aqui que eu, particularmente, tenho uma visão cristã das coisas. Eu acredito que, por mais que o mal aconteça, sempre o bem deve prevalecer, vai prevalecer, mas contando com a ajuda das pessoas. Então, eu vou explicar, né? Nesse caso aqui, o crime que aconteceu contra o cartório de Itapemirim, ele foi um mal em si, né? E a gente não pode negar isso, dizer que não foi um mal, né? Ou dizer que querer voltar no tempo e mudar o que aconteceu, só já aconteceu, né? A gente não pode voltar, a serventia está lá, foi queimado, o seu acervo foi prejudicado. Porém, né, nós vamos pensar o quê? Não ficar focando nisso de errado? Não, vamos pensar no bem que a gente pode fazer. A primeira coisa é o fomento à solidariedade. Quer dizer, quando uma pessoa ajuda a outra, ela ganha em dobro, né? A gente acredita espiritualmente, não necessariamente materialmente, né? Já nessa vida e também na próxima, para quem acredita, né? E além disso, né, nós podemos tirar uma reflexão dessa tragédia, que é essa reflexão que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando tirar um outro bem ainda, que é essa conscientização sobre a importância da segurança da informação, da proteção de dados, não apenas para respeitar a lei ou para até respeitar direitos subjetivos das pessoas em relação à LGPD, por exemplo, mas para preservar, né, a serventia de riscos, para preservar a segurança jurídica, né, das pessoas que têm o seu fundamento na segurança da informação. Essa é a reflexão que a gente gostaria de fazer sobre a situação e espero que ela seja um bem, né, acrescentado para reparar o mal que foi esse incêndio criminoso. E reforçamos aqui, tem o Pix da serventia aqui embaixo. Nós pedimos aos ouvintes, né, as pessoas que nos acompanham, que contribuam para a reconstrução da serventia e do seu acervo. Até mais.